Vamos agora com destaque internacional. Alemanha, Suécia, França e Noruega confirmaram que estão enviando tropas para a Groenlândia para participar de exercícios conjuntos com a Dinamarca. Vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins. Mais um ponto de tensão no mundo, está lá Américo Martins de olho, porque temos Donald Trump com as ameaças recorrentes de anexação da ilha. Tivemos ontem, inclusive, Américo, uma reunião lá nos Estados Unidos entre o J.D. Vance, Marco Rubio e os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia sobre essa questão. Não chegaram em nenhum acordo, não chegaram num consenso. Fora isso, tem Donald Trump ali na sua rede social falando sobre, reafirmando essa necessidade que ele vê de anexação da ilha. OTAN está rachada, Américo? Na prática, corre esse risco, Carol. Os líderes europeus estão tentando evitar que a OTAN chegue neste ponto em que exista algum conflito, inclusive conflito militar, entre países que fazem parte da OTAN, como é o caso da Dinamarca. A Groenlândia é um território administrado pelo Reino da Dinamarca. A Dinamarca é um dos países fundadores da OTAN, assim como os Estados Unidos. E existe uma regra dentro da OTAN que todos os países têm que apoiar um outro país do grupo se ele for atacado, ou seja, um ataque contra um país do grupo tem que ser respondido por todos os países, é uma declaração de guerra contra toda a OTAN. E nós nunca tivemos, em todas as décadas de história da OTAN, uma tensão desse tipo, que coloca dois parceiros da mesma aliança militar frente a frente, um ameaçando o outro de tomar o seu território. Como você disse, Carol, tem vários elementos aqui. O presidente Donald Trump continua insistindo que ele quer, porque quer, anexar de alguma forma a Groenlândia aos Estados Unidos. Ele vê ali dois interesses muito fortes, né, Carol? Em primeiro lugar, a questão da defesa, que a Groenlândia, a maior ilha do mundo, fica ali muito próximo do Polo Norte e a meio caminho entre Rússia, Europa e Estados Unidos e América do Norte, perdão, Canadá. Portanto, é um lugar muito importante para defesa e eventuais ataques, por exemplo, contra a Rússia. Além disso, com o aquecimento global, a Groenlândia está vendo as suas geleiras derreterem rapidamente, o que permite, por exemplo, a exploração de minerais na ilha. E isso também daria aos Estados Unidos, caso eles incorporem a ilha, muito mais território. O presidente Donald Trump entraria para a história como um presidente que alargou aí o território dos Estados Unidos e transformaria o país no segundo maior país do mundo, atrás apenas da Rússia. Eu não descontaria esse fator como um dos fatores que interessa muito ao Donald Trump para tentar controlar a Groenlândia. Até porque, Carol, existe um acordo militar de 1951 entre a Dinamarca e os Estados Unidos que permite que os Estados Unidos criem quantas bases militares quiserem na ilha, que tenham um número necessário de militares. Não tem nenhum impedimento para os Estados Unidos fazerem o que quiserem do ponto de vista militar para proteger a ilha e eventualmente oferecer também uma posição de ataque contra os russos. Eles fizeram isso durante a Guerra Fria. Depois, com o fim da Guerra Fria, eles retiraram muito desses militares. Mas mesmo a Dinamarca dizendo que está aberta para isso, que quer que os Estados Unidos, como membro da OTAN, ajude na proteção da ilha, o presidente Donald Trump continua insistindo que ele quer anexar essa ilha gigante ao território dos Estados Unidos, dizendo que essa é a única forma de proteger a ilha, por exemplo, de russos e chineses. O que não é verdade, justamente por conta desse acordo militar e do fato de que a Dinamarca também é parte da OTAN. E vários países da Europa estão ficando muito incomodados com essa pressão, tanto que eles concordaram em mandar soldados, mandar tropas para fazer exercícios militares na ilha. Isso a pedido da Dinamarca. A Dinamarca está aumentando o seu orçamento para a defesa da ilha, vai fazer agora um exercício militar. Acabaram de chegar tropas, acabei de ser informado pelos nossos editores de internacional que chegaram as primeiras tropas da Dinamarca neste momento, agora há pouquinho, na Groenlândia para fazer esse exercício. Essas tropas vão receber a ajuda de outros países europeus, como a Suécia, a Alemanha, França e Noruega. Então esses países estão querendo fazer um grande gesto simbólico, essencialmente,
para os Estados Unidos, que eles não concordam com a ideia de anexação dessa ilha, que eles estão do lado da Dinamarca, que eles querem ajudar a proteger a Dinamarca e, portanto, vão enviar esses soldados para exercícios na ilha. Não são exercícios enormes, como faz, por exemplo, a China ao redor de Taiwan, mas é um gesto muito forte, simbólico, especialmente, de países da OTAN que não concordam com essa tentativa dos Estados Unidos de agredir um outro país da aliança. Então, os europeus estão fazendo de tudo para evitar esse cenário que você coloca, Carol, na sua pergunta, essa questão de eventualmente a OTAN rachar. Porque se a OTAN rachar, ela deixa de existir. A OTAN precisa dos Estados Unidos como parte integral, porque é a maior potência militar do mundo, e os europeus querem a proteção dos americanos também na Europa. Por isso eles querem evitar a qualquer custo essa ideia de uma anexação dos Estados Unidos, que seria um ataque à soberania de um outro país que faz parte da União Europeia, faz parte da OTAN. Então, a possibilidade de uma crise interna na OTAN é enorme, até porque a gente sabe que o presidente Donald Trump, quando começa com essas ameaças, ele quer levar isso até o final. E ontem, os ministros das Relações Exteriores, tanto da Dinamarca como da própria Groenlândia, que tem o seu ministro das Relações Exteriores, embora seja parte do reino da Dinamarca, eles tiveram essa reunião com o J.D. Vance, o vice-presidente americano, e com o Marco Rubio, secretário de Estado, e não houve progresso. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, o Lars Rasmussen, saiu dizendo que as diferenças são fundamentais, provavelmente irreconciliáveis entre os dois lados. Então os Estados Unidos vão manter a sua pressão, provavelmente, e os europeus vão trabalhar para tentar dissuadir os americanos. Agora eles não podem fazer isso militarmente, não têm condições de fazer isso militarmente. Eles vão continuar insistindo na saída diplomática e a Dinamarca vai continuar afirmando que os Estados Unidos podem criar novas bases e usar para eventuais pontos de defesa contra, por exemplo, os russos. Só que o Donald Trump parece que não vai ficar satisfeito com isso. É uma crise também, Carol, como você disse, que está aí no forno para explodir em algum momento aí no futuro próximo.